doce nome de Jesus, nós vamos iniciar o nosso culto cantando um hino que é bastante sugestivo para o nosso tema, Cuidadas pelo Criador. Eu quero convidar a ela.
visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Amém? Amém. Vamos nos colocar de joelhos. E eu peço a nossa irmã Gessunilda que ore conosco. Corpo, alma e espírito. Abençoa essa reunião de forma especial. Que o Senhor, pelo poder do teu Espírito, esteja na pessoa que está à frente desse trabalho. Abençoa também os irmãos que vieram até aqui. As visitas, se por acaso estiverem aqui em nosso meio, que possam sair daqui influenciadas pelo teu Espírito e revigoradas em forças. Amém. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem ocupar esses lugares. Hoje, como eu já mencionei, nós estamos dando início à Semana de Oração da Mulher com o tema Cuidadas pelo Criador. É muito bom nós sermos cuidadas por uma pessoa tão especial que é o nosso Deus. E durante essa semana nós iremos aprender muito sobre a forma como Deus, Ele vê e Ele cuida de cada um de nós. E antes de iniciarmos, eu gostaria de ouvir um hino especial que irá ser cantado pela nossa irmã Luísa. Eu quero dizer a todos vocês que o hino oficial dessa semana de oração logo mais será colocado no grupo das mulheres para que durante essa semana nós possamos estarmos ensaiando.
Deus seja louvado e agradecido através deste momento. Amém? Amém. Quantas de vocês, hoje de manhã, quando acordou, ou antes de sair de casa, olharam-se no espelho e pensaram alguma coisa negativa sobre o que viram? Não precisam me responder, não precisam levantar a mão, porque eu sei, se eu permitisse, muitas mãozinhas talvez estariam levantadas. A gente vive num tempo em que a primeira coisa que o mundo faz de manhã é nos dizer que somos insuficientes. O feed logo começa. Os stories, ele já compara. A propaganda já sugere o que corrigir, o que esconder, o que emagrecer. E a gente nem percebe o quanto essas vozes vão moldando a forma como a gente se enxerga. E a gente vem, então, para a igreja com essa mochila invisível nas costas. Imaginem que vocês receberam um presente lindo, embrulhado com muito capricho, com laços de fita e tudo que tem direito. Mas antes mesmo de vocês abrirem esse presente, as vozes do dia já começam a sussurrar nos seus ouvidos. Alguém comentou que você ganhou peso, ou uma colega comparou o seu cabelo com o de outra, ou a própria propaganda no celular já disse que o seu corpo ele precisava de um preparo, de uma correção. E quando finalmente você decide abrir esse lindo presente que você ganhou, mesmo que esse presente seja o mais extraordinário, você já não consegue enxergar o valor dele com clareza. As vozes do caminho contaminaram o seu olhar. E é exatamente isso que acontece com o nosso corpo todos os dias. Antes que a gente consiga ouvir a voz de Deus, o que Ele nos diz sobre nós, já chegaram mais de 10 vozes dizendo o contrário. Mas hoje, quero dizer a vocês, hoje nós iremos inverter tudo isso. Hoje a Bíblia vai colocar um outro espelho na nossa frente. Não o espelho do banheiro, quando você se acorda. Não o espelho das redes sociais. Mas o espelho de quem nos criou. E quem enxerga com os olhos o que o mundo não tem. E o que ele vê quando ele olha para você vai mudar tudo. Então é com essa verdade no nosso coração é que nós iremos ao fundamento. Desde o princípio da história, Deus já tinha traçado um plano muito específico para o corpo. E é isso. Desde o princípio da história humana, o corpo tem ocupado um lugar central no plano divino. Quando Deus criou a mulher, não fez de maneira apressada ou secundária, mas com cuidado, com
com propósito e com dignidade. A Bíblia declara que a mulher foi criada à imagem de quem? De Deus. O que confere ao seu corpo um valor que ultrapassa qualquer definição cultural, social ou estética. Gênesis, se nós abrirmos no capítulo 1, versículo 27, nós vamos encontrar. Diz que você foi criada à imagem de Deus. Não a imagem com a modelo de revista. Não a imagem do que alguém disse que você deveria ser. Não a imagem que o espelho crítico da manhã te mostrou. A imagem de Deus. E isso muda tudo. O salmista ele expressa essa verdade de forma linda. E quero que vocês ouçam isso, não como um versículo decorado, mas como uma carta de amor, escrita especialmente para você. E essa carta, ela diz assim: ouçam o que essa carta diz para vocês. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de um modo assombroso e admirável. As tuas obras são maravilhosas e eu sei muito bem disso. As tuas obras são maravilhosas e você é uma delas. Essas palavras revelam que cada mulher, ela foi pensada, ela foi formada e conhecida por Deus antes mesmo do seu nascimento. Não há erro, não há nenhum descuido, não há nenhum acidente na criação divina. Cada detalhe foi planejado, cada traço foi escolhido, porque você é uma obra do artesão que não erra. Quando uma tecelã experiente, ela tece um tecido à mão, cada fio é escolhido com intenção. Ela não tece com pressa, não tece por acidente, ela tece com propósito, pensando no resultado. E a Bíblia usa exatamente essa imagem para descrever como você foi feita. Deus, ele te teceu fio a fio, célula a célula. Cada batida do seu coração foi planejado pelas mãos do nosso Criador. Isso significa que não existe nada no seu corpo que seja fruto de descuido divino. Nem o que você considera imperfeito, nem o que você tenta esconder. Tudo foi pensado por um Criador que sabia exatamente o que ele estava fazendo. E a pergunta é: mas se Deus nos criou com tanto cuidado, por que o nosso corpo ainda importa tanto para Ele hoje, depois de tudo que nós já vivemos? O apóstolo Paulo, ele vai nos mostrar algo que muda completamente a perspectiva. O apóstolo Paulo, ele diz, ele aprofunda essa verdade ao afirmar que parece simples, mas tem peso eterno. Em 1 Coríntios 6, 19 e 20, ele fala: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós,
proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Aqui estão os ensinos mais solenes das Escrituras. O corpo, ele pertence a quem? O corpo, ele pertence a Deus. Agora, ele pertence a Deus de duas formas. Primeiro, pela criação. Ele projetou cada curva, cada célula, cada detalhe do seu ser. Você não se fez, você foi feita. E a segunda forma, pela redenção. Quando a humanidade ela se perdeu, ele nos comprou de volta. E o preço não foi ouro, foi o seu próprio sangue. O sangue do seu filho. E a criação ela nos dá dignidade, e a redenção nos dá santidade. Portanto, a maneira como a mulher, a moça, a adolescente, a senhora, ela se relaciona com o seu corpo, não é uma questão apenas de saúde ou de estética, é uma questão profundamente espiritual. Paulo, ele não está falando de dieta. Ele está falando de propriedade. Ele está falando de dono. E o dono do seu corpo não é a balança, não é o marido, não é o namorado, não é a sogra, não é o Instagram. O dono do seu corpo é Deus. E ele pagou um preço que nenhuma conta bancária, por mais cheia que esteja, pode cobrir. O valor do seu corpo não foi determinado por uma câmara, por um filtro ou por uma passarela. Foi determinado antes da fundação do mundo. E o seu valor, ele é medido pela cruz. Quando você entra numa loja de luxo, tem gente que tem medo de entrar. Aquelas lojas chiques. Mas quando, por acaso, você entra e vê aquela etiqueta com aquele preço absurdo, você automaticamente vai tratar aquele produto com mais cuidado, vai segurar com mais delicadeza. Você não vai amassar, não vai jogar na prateleira de qualquer jeito. Agora imagina que o preço do seu corpo foi pago com o sangue do Filho de Deus. Que etiqueta é essa? Nenhuma loja do mundo alcança esse valor. E ainda mais, quantas vezes a gente trata esse presente com menos cuidado do que daria a um objeto de uma vitrine? Quantas vezes a gente deixa qualquer pessoa entrar e sair da nossa vida, do nosso corpo, dos nossos pensamentos, como se não houvesse preço nenhum? Ellen White, ela confirma esse princípio ao declarar que o corpo é o único meio pelo qual a mente e a alma desenvolvem a edificação do caráter. Isso significa que negligenciar, maltratar ou profanar o corpo afeta diretamente a vida espiritual. Da mesma forma, cuidar do corpo com reverência é um ato de obediência e adoração. Cuidar da sua saúde, queridas irmãs, é espiritual. Dormir direito é espiritual. Comer bem é espiritual.
Descansar é espiritual. Não porque você precisa ser perfeita, mas porque você é habitada por Deus. Você é a casa dele aqui na terra. E você não abandona a casa do rei. Mas essa verdade não é apenas para as mulheres. Não é apenas para as mulheres. Homens que estão aqui hoje, prestem atenção. Se o corpo da mulher é o templo do Espírito Santo, isso muda completamente a sua responsabilidade. Respeitar a mulher não é apenas educação, é reverência a Deus. Quando o homem desrespeita uma mulher, seja com palavras, olhares ou ações, ele está profanando um santuário de Deus. Homens de Deus, sim, vocês que estão me ouvindo, o seu papel não é ferir, o seu papel não é maltratar, é acolher, é proteger, não é diminuir, mas sim edificar. Quando você honra uma mulher, você está honrando o Criador dela. E quando você a desrespeita, você responde a Deus por isso. Portanto, amados, use a sua voz para defender o valor delas quando o mundo tentar diminuí-las. Seja o homem que faz a mulher se sentir segura para ser quem Deus a criou para que ela seja. Mas existe um equilíbrio delicado que precisamos atentar. É um equilíbrio santo entre a vitrine e o abandono. Em uma sociedade que idolatra a aparência física, a espiritualidade bíblica apresenta um equilíbrio santo. Deus não chama a mulher a desprezar o seu corpo, nem a adorá-lo, mas a reconhecê-lo como um presente precioso que merece ser cuidado e respeitado. A idolatria do corpo produz o orgulho, conduz à vaidade e à comparação destrutiva. Já o desprezo pelo corpo pode gerar sentimentos profundos de desvalorização, vergonha e silêncio interior. Os dois extremos machucam de formas diferentes. Vejam só que curioso. A gente acha que esses dois extremos eles são opostos, mas na verdade eles têm a mesma raiz. Ambos tiram o olhar de Deus e colocam no espelho. Num caso você ama demais o que vê e no outro você odeia. Mas nos dois casos, quem está definindo o seu valor é o espelho e não o Criador. A liberdade, ela começa quando a gente para de consultar o espelho e começa a consultar Deus. Imagina que vocês receberam uma casa, uma herança, e essa herança é uma casa linda, bem construída, bem estruturada. Mas se você tiver obsessão por ela, a ponto de nunca sair, de ficar polida no chão 24 horas por dia e gastar tudo que você tem com decoração, isso vira idolatria. A casa passou a ser o centro da sua vida. Mas se você abandona a casa, deixa vazar,
aceitável, isso agora vira negligência. Deus, Ele nos chama a ser boas administradoras da casa que Ele nos deu. Nem idolatria, nem abandono, mas cuidado com propósito. Romanos 12, 1 expressa o seguinte: e vai nos apresentar o caminho do meio com um apelo que é ao mesmo tempo prático e profundo. Romanos, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício. Quem sabe o resto? Vivo, santo e agradável a Deus. E o resto? Que é o vosso culto racional. Não vos conformeis. O culto verdadeiro não se limita ao templo ou ao sábado. Ele se estende à maneira como você vive no seu corpo, nas suas escolhas diárias, nos seus hábitos, no cuidado que você tem consigo mesmo. Cada escolha consciente torna-se um ato de adoração. Vejam bem, quando você escolhe dormir no horário certo, em vez de ficar rolando o feed até meia-noite, isso é adoração. Quando você se veste com dignidade, porque sabe quem você é, isso é adoração. Quando você para de repetir aquela voz cruel que te critica no espelho, isso também é adoração. A santidade, ela não acontece só no altar. Ela acontece de manhã, na frente do espelho, na escolha do que você come, no descanso que você permite. A santidade bíblica do corpo envolve várias dimensões. O cuidado com a saúde física por meio de hábitos simples e naturais. O cuidado com a mente, protegendo os pensamentos e emoções. A pureza moral e também o vestuário, que segundo Ellen White, deve revelar bom senso, evitando tanto a ostentação quanto a negligência. Mas, e quando o corpo que a gente tem carrega marcas que a gente não escolheu? Quando o santuário foi ferido antes mesmo de a gente saber o que era santuário? É aqui, meus queridos irmãos, que o Evangelho ele precisa ser dito com toda clareza. E agora, eu preciso falar com uma parte específica da nossa congregação. Talvez você seja essa pessoa, talvez não. Mas eu peço que vocês ouçam com o coração aberto. Porque isso pode ser exatamente o que alguém aqui precisa ouvir hoje. Cada mulher na nossa congregação chegou hoje carregando uma história que ninguém aqui conhece. Uma palavra do passado que ainda dói. Um relacionamento que deixou cicatriz. Um corpo que foi maltratado de maneira errada por alguém que deveria ter protegido. E essa mulher talvez esteja aqui, sentada e se perguntando em silêncio: esse sermão é para mim? Ou é
só para quem nunca errou, para quem nunca foi ferido, ou para quem tem a história armada. E eu lhe dou a resposta. É para você. Especialmente para você. Talvez vocês estejam pensando agora, mas irmã Joelma, o meu corpo não parece um presente. Ele dói. Ele tem cicatrizes de cirurgias. Eles têm marca de uma gravidez difícil. As marcas do tempo que eu tento esconder. Como eu posso chamar de santo um corpo que sinto que me falhou? Ou pior, um corpo que foi usado de maneira errada por outra pessoa. E eu digo, olhemos para Jesus. Quando ele ressuscitou, ele tinha um corpo glorificado, um corpo santo. Mas ele escolheu manter as cicatrizes nas mãos e no lado. Por quê? Porque as cicatrizes não apagam a história. Elas contam uma história de vitória. A santidade do seu corpo não exige que ele seja perfeito, segundo as revistas. O vaso de barro pode ter rachaduras, mas é pelas rachaduras que a luz de Deus, ele brilha para fora. Se você lutou contra uma doença, seu corpo é um monumento à sobrevivência. Se você carregou filhos, seu corpo é um altar de doação. E se você está envelhecendo, seu corpo é um mapa da fidelidade de Deus. No Japão, existe uma arte chamada Kintsugi, que significa consertar com ouro. Quando o vaso se quebra, em vez de jogar fora ou esconder as rachaduras que tinha com tinta, o artesão ele preenche cada quebra com ouro puro. E o resultado? O vaso fica mais valioso depois de quebrado do que estava antes. Cada rachadura vira uma linha de ouro. Deus faz essa arte com as nossas histórias. Ele não apaga as marcas. Ele as preenche com a sua graça. E o resultado é ainda mais lindo do que quando nunca tivesse quebrado. Às vezes, a gente pede para Deus apagar o nosso passado. Mas Ele quer fazer algo melhor. Ele quer usar as suas cicatrizes para mostrar o brilho da graça dele para o mundo. Querida mulher, você não precisa chegar consertada para Deus te aceitar. Você pode chegar exatamente como está, quebrada, cansada, destruída, com medo, e Ele usa ouro para consertar cada pedaço. Esse é o Evangelho. Não é uma promessa de que a dor não existiu, mas sim, é a promessa de que a dor não teve a última palavra. Pelo contrário, Ele se aproxima com misericórdia. Cristo não apenas perdoa, Ele restaura. Não apenas limpa, Ele cura. Não apenas acolhe, mas Ele consagra novamente. Saiba que o Senhor não mede o seu valor pelas marcas que você carrega, mas pelo
amor com que Ele a criou e pelo preço que pagou para redimi-la. O valor de uma alma pode ser medido somente pela cruz do Calvário. Amém? Amém. Eu peço a todas vocês, mulheres, fechem os olhos. Toquem suas mãos. Sinta o calor da sua vida. E diga baixinho no seu coração, para que o Pai possa ouvir: obrigado por essa casa que o Senhor me deu. Eu aceito o presente que eu sou. Quando essa cura começa a acontecer, algo muda de dentro para fora. A mulher começa a se enxergar com outros olhos. E isso transforma não só ela, transforma tudo ao redor dela. A mulher passa a enxergar-se como alguém cuidada por Deus. Sua maneira de viver é suavemente transformada. Seus pensamentos tornam-se mais compassivos consigo mesma. Suas escolhas mais conscientes. Seus relacionamentos mais saudáveis. Até mesmo a forma de se vestir, de falar e de se posicionar no mundo passa a refletir não a culpa ou medo, mas a dignidade e o equilíbrio. Isso é muito prático. Tem mulher que começa a tratar melhor o seu próprio corpo depois que entende quem ela é em Cristo. Para de se sabotar, para de se aceitar menos do que merece, para de pedir desculpas por existir. Não porque virou orgulhosa, mas porque aprendeu o valor que Deus colocou nela. Não é arrogância, é identidade. A verdadeira santidade é a inteira consagração a Deus. Vejam só, uma flor que fica tempo demais na sombra, ela murcha. Perde a cor, perde a direção, ela não floresce, não porque é fraca, mas porque está virada para o lado errado. Quando ela finalmente encontra a luz, ela não precisa se esforçar para crescer. Ela se vira e o crescimento acontece naturalmente. É isso que acontece com a mulher que encontra a sua identidade com Deus. Ela não muda por força de vontade ou por esforço religioso. Ela muda porque encontrou a fonte e começou a se virar para ela todos os dias. Que esta semana, queridas irmãs, seja um tempo de reencontro. Não apenas com princípios, mas com Deus que cuida de vocês. Que você possa descansar na certeza de que, independentemente do passado, o Criador ainda está escrevendo sua história e Ele faz isso com amor, paciência e esperança. Glória a Deus. O Espírito Santo deseja habitar novamente nesse santuário, trazendo paz à mente, descanso ao coração e dignidade à identidade. Quando a mente é renovada pela graça de Cristo, o corpo também é levado a uma vida de mais respeito e cuidado.
ao final desta mensagem. Que na verdade não é um fim, é apenas um começo. Hoje, o Senhor convida cada mulher a renovar sua entrega. Independentemente da fase da vida, do passado ou das lutas pessoais, Deus chama suas filhas, vocês mulheres que estão aí sentadas, a consagrarem novamente o corpo como um santuário vivo. Eu quero dar 1 minuto agora. Não para você ouvir mais uma palavra minha, mas para você conversar com Ele. Talvez você precise pedir perdão por amor, por como tratou o presente que Ele te deu. Talvez você precise pedir cura por algo que ficou quebrado. Talvez você só precise dizer: obrigada, meu Deus. Qualquer coisa que precisar dizer, agora é a hora. Ele está me ouvindo. 1 minuto para vocês. Queridos irmãos, lembra da caixa que eu falei lá no começo? Aquele presente limpo, embrulhado com capricho. Com fitas que as vozes tentavam diminuir antes mesmo de ser aberto. Essa mensagem toda foi para isso, para você entender que a caixa, que esse presente é você. Não o presente que o julgamento dos outros definiu, mas o presente que Deus criou, comprou e consagrou antes mesmo de o mundo te conhecer. E assim como um presente precisa ser aberto para ser usado, Deus te convida a abrir a sua vida para Ele completamente. Sem esconder as rachaduras, sem fingir que está inteira, só abrir e deixar que Ele faça o que só Ele sabe fazer. Ao iniciar essa semana de oração, o convite divino é simples, mas profundamente transformador. Permitir que Deus cuide de você por inteiro. Reconhecer o corpo como um presente sagrado, criado com intenção, redimido pelo sangue de Cristo e escolhido para ser morada do templo do Espírito Santo de Deus. Essa compreensão não gera peso, ela gera liberdade. Não produz medo, produz esperança. E o desafio que eu trago para vocês mulheres, para essa semana: cada vez que você passar por um espelho,
seus olhos e diga: este é o templo onde Deus mora hoje. E para vocês, homens, vocês não ficarão de fora desse desafio. Cada vez que vocês falarem com uma mulher, lembrem-se, homens, eu estou falando com o santuário de Deus. Amém. Eu quero convidar vocês, mulheres, a repetirem comigo, em silêncio, em seus corações, cada palavra que será pronunciada agora. Esta oração nós iremos encerrar. Pai eterno, reconhecemos que nosso corpo pertence a Ti. Perdoa-nos por toda negligência, desrespeito ou uso indevido do santuário que nos confiaste. Purifica-nos pelo sangue de Jesus Cristo. Restaura-nos pelo Teu Espírito e ensina-nos a glorificar-te em tudo. Amém. Consagramos hoje corpo, mente e coração a Ti. Em nome de Jesus. Amém. E eu quero cantar. Não existe nenhuma outra igual a vocês. Vocês são únicas para o nosso Criador. Cantem com o coração. Não há outro igual a você.
Amém. Permaneçam de pé, nós iremos cantar para recolher a nossa gratidão a Deus através de nossas ofertas. Então vamos continuar cantando. A Ellen vai cantar o primeiro hino que foi iniciado. Deus cuida de mim, Deus cuida de vocês, Deus cuida de nós. Então vamos doar nossas ofertas ao nosso Deus em gratidão por esse culto, em gratidão por essa semana que está iniciando. Eu preciso aprender.
Senhor abençoe cada doador. Que esta oferta seja empregada para o crescimento da tua igreja. Te pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Vamos ajoelhar? Querido Pai Celestial, nós queremos te agradecer, porque foi o Senhor quem criou a mulher e a engrandeceu. Nós queremos te agradecer por esta semana de oração que será dedicada para as mulheres, que o Senhor possa abençoá-las todos os dias, que elas sejam usadas por Ti no crescimento espiritual da Tua igreja, no crescimento espiritual da família e no crescimento espiritual de cada uma delas. Amém. Nós queremos te agradecer, querido Deus, porque foi o Senhor quem nos criou e somos templos do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, possa habitar em nosso corpo todos os dias das nossas vidas, até a volta de Jesus. Amém. Abençoe os nossos amigos e amigas que vieram compartilhar da sagrada palavra de Deus. E te agradecemos também pela ministração da palavra nesta noite. Continue abençoando a tua serva, para que ela possa ser usada por Ti, para trazer mensagens aos nossos corações. Amém. Abençoe as nossas crianças, adolescentes, nossos jovens, a cada um de nós. Nos prepare para os eventos futuros, para a Tua breve volta nas nuvens dos céus. Te pedimos também que abençoe de uma forma toda especial esta semana de oração. Em nome de Jesus. Amém. Então, os irmãos inclinem a fronte para a conclusão. No doce nome de Jesus, nós iniciamos no mesmo nome, nós concluímos que a paz de Deus esteja em nossos corações, hoje e sempre. Amém.